Irmãos Coragem é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo de 2 de janeiro a 30 de junho de 1995, em 155 capítulos. Substituiu Tropicaliente e foi substituída por História de Amor, sendo a 47ª novela das 6 exibida pela emissora. Escrita por Dias Gomes com a colaboração de Ferreira Goulart, Lilian Garcia, Marcílio Moraes e Margarete Bori, direção de Luiz Fernando Carvalho e Mauro Mendonça Filho, substituído por Reinaldo Bori, Ari Kozlov e Carlos Araújo, a partir do capítulo 80, com o núcleo de Paulo Ubiratan. A obra é um remake da telenovela original de Janete Clair, exibida em 1970 na faixa das 20 horas. Contou com Marcos Palmeira, Marcos Winter, Elias São Paulo, Letícia Sabatella, Gabriela Duarte, Dira Paz, Laura Cardoso e Cláudio Marzo nos papéis centrais. A luta pela liberdade e contra a opressão é o eixo desse folhetim, que conta a história dos irmãos Coragem, João, Marcos Palmeira, Jerônimo, Elias São Paulo, e Duda, Marcos Winter, filhos de Ciana, Laura Cardoso. Na fictícia cidade de Coroado, João encontra um enorme diamante. Por causa disso, os 3 irmãos passam a ser perseguidos pelo poderoso coronel Pedro Barros, Cláudio Marzo, dono de quase todos os garimpos da região. João e a filha do coronel, Lara, Letícia Sabatella, vivem uma intensa paixão. A moça tem múltipla personalidade. A tímida e recatada Lara se alterna com a sensual Diana e com Márcia, uma mulher equilibrada. Isso acaba por confundir João, que se sente atraído pelas 3. O ódio de Pedro Barros pelos irmãos cresce quando ele descobre a relação entre sua filha e João, que decide pegar em armas na luta contra o autoritarismo do coronel. Jerônimo, por sua vez, encontra no movimento político de oposição uma saída para dar fim aos desmandos de Pedro Barros. Embora viva um amor proibido pela irmã de criação, a Índia Potira, Dira Paz, casada com o ciumento promotor público Rodrigo César, Giuseppe Oristânio, de quem se acaba divorciando, ele se liga a Lídia Siqueira, Isabela Garcia, filha de um político local. Na segunda versão, o destino de Jerônimo e Potira foi alterado. Em vez de morrerem em um tiroteio, como na primeira versão, eles conseguem fugir ao pular em um rio. Como estão feridos, são dados como mortos, mas seus corpos não são encontrados. Ciana diz ter sonhado com o casal em um veleiro, deixando abertura para o público concluir que eles possam ter sobrevivido. O terceiro irmão, Duda, deixa a cidade de Coroado para fazer fama como jogador de futebol no Rio de Janeiro. Depois, de volta a Coroado, reencontrando-se com Ritinha, Gabriela Duarte, que sempre foi apaixonada pelo jovem. Acabam por se envolver, a tensão entre eles cresce quando a moça engravida e os pais dela obrigam-no a casar. De volta à cidade grande, a rápida ascensão do craque do Flamengo leva-o a se ligar à exuberante, sensual e venenosa Paula, Rita Guedes, e a deixar para trás seu verdadeiro amor. Elenco: Marcos Palmeira, João Coragem, Marcos Winter, Eduardo Coragem, Duda, Elias São Paulo, Jerônimo Coragem, Letícia Sabatella, Maria de Lara Barros, Diana Márcia, Gabriela Duarte, Rita de Cássia Maciel, Ritinha, Dira Paz, Potira, Cláudio Marzo, Coronel Pedro Barros, Laura Cardoso, Ciana Coragem, Emiliano Queiroz, Doutor Salvador Maciel, Eliane Giardini, Estela Barros Lemos, Murilo Benício, Juca Cipó, Jackson Antunes, Delegado Diogo Falcão, Rita Guedes, Paula, Flávio Galvão, Delegado Gerson Lousada.
Isabela Garcia Lídia Siqueira, Suzana Faine Dalva Lemos, Nelson Xavier Padre Bento, Reinaldo Gonzaga Lourenço Dávila Barra Ernesto Bianchini, Denise Milfon Iracema, Sema, Jonas Bloch Doutor Adamastor Siqueira, Giuseppe Oristânio Promotor Rodrigo César Vidigal, Orlando Vieira Sebastião Coragem, Cosme dos Santos Nico, Lilian Valesca Carmen, Maurício Gonçalves Brás Canoeiro, Via Negromonte Domingas, Jorge Cherques Souza, Zaira Zambelli Manuela, Daniele Rodrigues Deolinda, Marcelo Escorel Hernani, Chico Teireiro Gentil Palhares, Chico de Assis Jagunço, Maria Helena Velasco Indaiá, Luiz Antônio Pilar Jesuíno, Fernanda Lobo Margarida, Luiz Magnelli Prefeito, Lamartine Ferreira Antônio. Elenco de apoio: 1 Sebastião Vasconcelos, Beato Zacarias, 2 Sérgio Viotti, Dr. Rafael, 3 Licurgo Tadeu Pinola, Clemente Gaúcho, 4 Kiko Mascarenhas, Alberto, 5 Tânia Loureiro, Branca, 6 Camilo Bevilacqua, Lázaro, 7 Henrique Dias, Castro, 8 Luiz de Lima, Doutor Henrique, 9 Mário Petraglia, Técnico Jair Santana, 10 Naura Schneider, Beatriz, 11 Nelson Freitas, Gastão, 12 Regina Restelli, Tula, 13 Roberto Lopes, Damião, 14 Tadeu Aguiar, Doutor Humberto, 15 Alessandro Pilar Soldado, 16 Antônio Nadil Dono da Venda, 17 Carlos Sérgio Croupier do Cassino, 18 Elidio Nunes Funcionário do Cassino, 19 César Pezzoli, Laporta, 20 Francisco Neto Escrivão, 21 Joana Rocha Arrumadeira, 22 Jorge Gomes Barman, 23 Júlio Margarida Soldado, 24 Valmir José Barbeiro, 25 Vera Papua Cozinheira dos Barros, 26 Rose de Prado Copeira dos Barros, 27 Paulino Paura Motorista dos Barros, 28 César Augusto Jardineiro dos Barros, 29 Renata Saldanha Garçonete, 30 Rafael Mozina, Croupier do Cassino, 31 Luciano Lupe Funcionário dos Correios, 32 Miguel Aniga Garçom, 33 Murilo Lourdes Funcionário da Prefeitura, 34 Nádia Miguel Idem, 35 Aline de Oliveira Cozinheira, 36 Cláudio Gabriel, 37 Raimundo de Souza, 38 Regina Duarte, 39 Cláudio Cavalcanti, 40 Milton Gonçalves, 41 Zilca Sela Berry, 42 Lúcia Alves, 43 Deri Reis. Produção. Em 1995, em comemoração aos 30 anos da TV Globo, foi escolhido fazer o remake de Irmãos Coragem, folhetim que foi um dos maiores sucessos de Janete Clair. A telenovela original marcou a história da teledramaturgia brasileira. As cenas externas foram gravadas no município fluminense de Sapucaia e em garimpos do município mineiro de Diamantina. O barroco mineiro teve grande influência na estética da telenovela. Produção de arte, figurinos e cenários espelhavam esse estilo. Foram criados e utilizados cerca de 3.500 figurinos para os diferentes núcleos da história. O cenógrafo Mário Monteiro supervisionou a construção de um cassino de 500 m sobrescrito 2 para as gravações da telenovela.
Um mês depois da estreia, Mauro Mendonça Filho, que era um dos assistentes do diretor-geral da telenovela, Luiz Fernando Carvalho, foi demitido por divergências com o diretor da CGP, Central Globo de Produção, Mário Lúcio Vaz. Sua saída causou um mal-estar entre atores, produtores e diretores e um problema para Carvalho, pois Mendonça Filho iria substituí-lo na direção geral da telenovela. Luiz Fernando Carvalho também se havia desentendido com a produção e foi substituído por Reinaldo Bori, que havia trabalhado como diretor de imagem da novela original, em 1970. O autor Dias Gomes acusou Luiz Fernando de ter alterado o ritmo e a linguagem da história. Ao assumir a direção geral de Irmãos Coragem, Carvalho havia acertado que, por volta do capítulo 60, sairia para cuidar dos preparativos da produção e direção da próxima telenovela da Globo, O Rei do Gado, de Benedito Rui Barbosa, a ser exibida no horário das 8, mas deixou a trama no 55º capítulo. Antes de sua saída, Carvalho tentou, com a direção da Globo, uma solução para a crise que permitisse a continuidade de sua estética cinematográfica, de passeios de câmeras, com planos longos e detalhistas inspirados no cinema. Existia muita insatisfação no elenco devido à mudança. Com isso, voltou à estética tradicional, com planos mais estáticos e cortes secos, que foi capitaneada pelo diretor do núcleo de telenovelas, Paulo Ubiratan, um dos responsáveis pela demissão de Mendonça Filho. Mudanças no remake em relação ao original também aconteceram. Diferentemente da primeira versão, em que os personagens Jerônimo e Potira morreram no último capítulo, nessa segunda versão seus destinos foram alterados. Os dois terminaram num veleiro, sem que o público soubesse se escaparam com vida e foram felizes para sempre. Gabriela Duarte viveu a mesma personagem que sua mãe, Regina Duarte, vivera em 1970, Ritinha. O mesmo ocorreu com Maurício Gonçalves, que viveu Brás Canoeiro, personagem de seu pai, Milton Gonçalves, na primeira versão. Como homenagem, o diretor Luiz Fernando Carvalho convidou alguns atores da primeira versão da telenovela para fazer pontas no remake, contracenando com os personagens que interpretaram na década de 1970. Regina Duarte aparece em uma cena ao lado de Ritinha, interpretada por sua filha, e Cláudio Cavalcanti gravou como o motorista de ônibus que leva Jerônimo, personagem de Elias São Paulo, para o Rio de Janeiro. O papel do vilão Pedro Barros foi dado a Cláudio Marzo, que na trama original interpretará o jogador Duda. Outros atores que trabalharam na primeira versão de Irmãos Coragem, como Lúcia Alves, Deri Reis e Zilka Salaberry, também fizeram participações especiais no remake. A nova versão de Irmãos Coragem mostrou uma crítica social do Brasil retratado por seus personagens, em que o contraste entre o Brasil urbano e rural e a denúncia da usurpação do poder pelos bem-abastados continuaram sendo, 25 anos depois da versão original, a tônica da telenovela. Entre as cenas, uma em que o capanga Juca Cipó obriga um garimpeiro a beber óleo de rícino para pôr para fora um diamante supostamente engolido. O remake também preservou o coloquialismo realista da primeira versão e foi acrescentada a crítica social aos aspectos da modernidade em que se passa o remake, como o regime semi-escravagista de Serra Pelada. Outros ângulos da realidade nacional também se revelam na adaptação, como quando Duda afirma que, no Rio de Janeiro, a violência é muito pior que em Coroado, a cidade fictícia da trama. Nunca reprisada, será disponibilizada na íntegra pelo Globoplay em 23 de junho de 2025, através do projeto Resgate.
Na semana de 20 a 26 de fevereiro de 1995, Irmãos Coragem ocupou o 9º lugar na lista das maiores audiências da TV Globo, com média de 25 pontos, e depois ficou estacionada nos 32 pontos, quando a meta do horário era de 35 pontos. Após amargar baixos índices de audiência e mudar de direção, a telenovela terminou com média de 31 pontos. Assim sendo, não repetiu o sucesso da versão original. Trilha sonora: 1. A Sombra da Maldade, Cidade Negra. 2. A Saudade é uma Estrada Longa, Almir Sater. 3. A Cidade, Chico Science e Nação Zumbi. 4. Amor em Paz, Rosa Passos. 5. Talismã, Geraldo Azevedo. 6. Irmãos Coragem, Milton Nascimento. 7. Quando o Amor se Vai, Renato Teixeira. 8. Chora Coração, Tom Jobim, parte ESP Paula Morelenbaum. 9. Benque, Milton Nascimento, parte ESP Leonardo Bretas. 10. Alecrim Dourado, Gabriela Duarte. 11. Sending the Clowns, Dori Caymmi. 12. Pedra Bruta, Projeto Eva, instrumental. Trilha sonora 2. 1. Mordida na Maçã, Vando. 2. Paisagem da Janela, Elba Ramalho. 3. Tropeços Naturais, Emílio Santiago. 4. Ninguém é de Ninguém, Tânia Alves. 5. Pra Sempre Vou Te Amar, Forever by Your Side, Wilson e Soraya. 6. Coroado, Banda Evasão. 7. Espelhos d'Água, Dalto. 8. De Tanto Amor, Evinha. 9. Meu Namoro, Moraes Moreira. 10. Dama do Cassino, Jussara Silveira. 11. Jura, Watusi. 12. Flor do Campo, Cadillac de Prata.